Nós queremos trazer uma palavra que contemple toda a igreja, mas que esteja direcionada para as famílias e para a escola bíblica dominical, ou seja, para o trabalho que a escola bíblica dominical, como departamento de educação cristã da igreja, precisa cada vez mais empreender, realizar, fazer, para edificar os irmãos na fé, no conhecimento da palavra do Senhor, e avançar também em outros aspectos que é importante para a igreja, que é o aspecto da evangelização. Então, a minha reflexão para abençoar a sua vida é nesse sentido. Eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos do capítulo 6, do 5º livro da Bíblia, que fecha o que nós chamamos de Pentateuco ou Lei, que é composto pelos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então abra aí a sua Bíblia, participe da leitura. Meu irmão que está participando do culto pelas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, AD Bacabal, área 5 também, abra aí a sua Bíblia, você que estará ouvindo também essa palavra em outro momento. Quantos encontraram, digo amém. Leiamos então. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, te se ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amém, meus irmãos? Nós estamos diante de um texto sagrado, escrito por Moisés, que nos revela a finalidade da obediência à lei, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor nosso Deus, como condição para que o povo fosse próspero, abençoado, rico, fecundo, e se multiplicasse sobre a terra. E a exigência que Deus faz ao seu povo, por meio do seu líder, Moisés, ao escrever esse texto, é que as famílias cumprissem o papel de ensinar e de educar os seus filhos. E aí, a partir disso, nós compreendemos que a família, que é, e eu costumo dizer isso, a mais importante organização social que nós temos no mundo, é a minha e é a sua família. Eu gosto de dizer que a família é a célula máter da sociedade, porque a sociedade é formada de instituições, e a família é essa que é o mais importante projeto que Deus estabeleceu e criou. Ela se constitui, então, a mais importante entidade, instituição que existe nesse mundo, porque a família ela fora instituída pelo próprio Deus. As outras instituições existentes no mundo, elas existem a partir dos relacionamentos humanos e do entendimento humano, do conhecimento humano. Mas a família, a todas as outras, ela se sobressai, porque a família ela fora instituída pelo próprio Deus, a partir do casamento, que é uma outra instituição familiar que constitui a família. Então, a família é muito importante. E Deus, compreendendo
e sabendo o papel que ela tem na sociedade, Deus transfere atribuições para a família, que é exatamente educar, como diz aqui o versículo 7. O versículo 7 do capítulo que eu li, do capítulo 6, traz-nos uma ideia e uma mensagem, que é a atribuição da família, que é responsabilidade da família. Quando eu falo de família, eu falo de todo um conjunto: pai, mãe, esposo, esposa e os filhos, e outras pessoas que podem agregar-se à família. Então, observem que o Senhor Deus, por meio do Moisés, o grande líder de Israel, ele traz aqui as orientações, que passa exatamente pela função que a família deve ter na igreja, na sociedade, que é de educar. E aí eu disse que eu vou tentar fazer uma relação entre o que é o objetivo da mensagem para alcançar a família, mas de forma mais específica, apenas para introduzir. E eu sei que eu não tenho muito tempo, mas para introduzir e dizer aos irmãos que, para além da família, Deus, Ele chamou uma instituição chamada igreja, da qual nós fazemos parte. Fomos chamados por Deus porque não fazíamos parte da igreja. Éramos pecadores, mas Deus nos chamou. Deus nos reconciliou com Ele. Escreveu os nossos nomes no livro da vida. Perdoou os nossos pecados. E agora nós fazemos parte da igreja. De uma comunidade local, visível, mas também de uma comunidade invisível, geral, universal, que vai ser arrebatada. A igreja tem esses aspectos. Então, observe que, em relação à família, o Senhor Deus nos deu responsabilidade. E de forma especial a todos. E aí a Bíblia está cheia de exemplos disso. Se você ler, por exemplo, o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos aprender o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. A Bíblia nos tem instruções maravilhosas para fortalecer a família, para edificar a família. E é uma fonte inesgotável que toda família deve beber dessa fonte, para que seja uma família forte, equilibrada, saudável, abençoada e abençoadora. A minha e a sua família precisa ser abençoada por Deus e também ela precisa ser abençoadora, abençoar outras famílias, outras pessoas. Então, a ordem de Deus aqui para nós, que somos pais, que são mães, as mulheres que aqui estão, os casais e toda a família, e em especial aos pais: tu as inculcarás. Mas veja o versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Nós precisamos carregar. E não só carregar, mas como disse o salmista Davi, que escreveu a maioria dos salmos da Bíblia. Ele diz no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração. Em outra versão diz: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. A única forma que nós temos para vencer o pecado, para não desobedecer e desagradar a Deus, é guardando a palavra. E ela tem que ser guardada de forma plena, porque ela é útil, como foi lida no início do culto aqui na leitura oficial. Ela é útil para ensinar, para redarguir. Ela é útil para isso. Então, o texto diz: você guardará essa palavra no coração. E após guardar, isso serve para todos nós, e de forma especial para os pais. Após guardar essa palavra no coração, você vai fazer o quê? Vai inculcar na cabeça dos teus filhos. É colocar na cabeça. É como se literalmente estivesse dizendo assim: abra a mente do teu filho e coloque dentro dela esta palavra. Estes teus filhos, crianças, adolescentes e jovens, precisam entender o significado da Bíblia. Precisam entender o significado da palavra, porque é a palavra que vai transformar esta geração, que vai fazer com que esta geração permaneça na escola bíblica dominical. E eu disse que, para além da família, que é a primeira instituição com a qual Deus conta para
instrumentalizar as verdades que se encontram na Bíblia, para educar, para ensinar, como diz o texto sagrado: inculcarás aos teus filhos, falarás dela na tua casa, andando pelo caminho, assentando, deitando-te, você falarás dessa palavra. Observe aqui, meus irmãos, a incumbência que tem cada família aqui presente, a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, de falar desta palavra, andando pelo caminho, quando nós estivermos assentados na nossa casa, no culto doméstico, passeando, em qualquer situação com a nossa casa, com a nossa família. Mas veja que Deus levanta outro povo para também cumprir o seu papel. No ano de 1780, na Inglaterra, um jornalista olhando para várias crianças que viviam à margem da sociedade, que não tinham oportunidade para estudar. Isso num país que hoje é um país de primeiro mundo, mas na época era um país que estava em desenvolvimento, na industrialização. Ele contempla aquela realidade, aquela situação de centenas de crianças que viviam numa cidade pequena, no sul da Inglaterra. E ele então tem a ideia de Deus de convidar aquelas crianças e convidar alguns irmãos da igreja, da comunidade local, para lhe ajudar naquela missão, de ensinar no final de semana matemática, língua, e de ensinar a Bíblia. E aí, a partir daí, surge a ideia de se criar a escola bíblica dominical. Foi uma pequena semente que transformou-se numa grande árvore. Hoje são milhões de alunos matriculados, não só no Brasil, mas no mundo afora, na escola bíblica dominical. E eu sei que a escola tem um papel muito importante. Por isso que nós temos que valorizar a escola bíblica dominical. Todo bom crente, ele passa pela escola bíblica dominical. Dificilmente você vê um pastor que já não tenha sido, lá no passado, aluno da escola bíblica dominical. Todo bom crente, ele passa pela escola bíblica dominical. Então a escola dominical tem um papel fundamental na formação do caráter e da personalidade, principalmente das nossas crianças e adolescentes. Os psicólogos afirmam que a personalidade da criança ela é formada até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, a personalidade, persona, característica da pessoa, ela é formada. Então, é nesse período que a família tem que ensinar, que a família tem que contribuir, porque a família só talvez não consiga dar conta de todas as demandas. E aí entra o papel da escola bíblica dominical. Entra o papel da igreja, de não formar, mas de contribuir com a formação do caráter e da personalidade. E o que é caráter? Caráter é o aspecto psíquico da personalidade. O caráter tem uma relação com a expressão da personalidade. É a maneira particular de cada pessoa agir e expressar-se. É a própria marca da pessoa. Cada uma pessoa tem um caráter. Por isso que tem as pessoas que têm um mau caráter. Mau caráter e bom caráter. Porque o caráter tem a ver com os aspectos internos, biológicos, mas também tem a ver com o ambiente. Há aspectos ambientais, sociais, culturais, históricos, filosóficos, sociológicos, ajudam a construir o caráter, bem como a personalidade. Então, tem pessoas que são chamadas de mau caráter, porque as suas vidas não foram transformadas, redimidas, lavadas, purificadas, e elas não são guiadas por uma visão que passa pela palavra de Deus. Mas aqueles que desenvolvem um bom caráter são cidadãos e cidadãs de bem, que cumprem o propósito de Deus aqui na terra. São amantes da palavra, amam a Deus, obedecem a Deus, se congregam, participam de uma igreja evangélica, servem a Deus fielmente e integralmente, porque desenvolveram um bom caráter. E eu quero louvar a Deus, porque a nossa escola bíblica dominical, as nossas professoras, a nossa coordenação, nossos professores, penso eu, tem contribuído para essa formação do caráter. O caráter, como eu disse, é uma marca, ele faz parte da personalidade. O caráter é adquirido, ele não é herdado, resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente. O lar, a escola, a igreja, a sociedade, o estado socioeconômico, todos esses ambientes, todas essas estruturas sociais contribuem com a formação do caráter.
E como nós sabemos que a visão de mundo que cada criança, que cada adolescente, jovem, e cada pessoa que aqui está deve desenvolver, a visão de mundo deve passar pela Bíblia. A Bíblia Sagrada deve ser o nosso manual de fé e de prática para a nossa vida em todos os aspectos. Tudo que nós vamos somando, agregando à nossa vida, deve estar, acima de tudo, fundamentado nesse livro. Você não pode abrir mão das verdades que estão neste livro, porque a própria palavra, a expressão de Deus é a verdade. Diz o texto sagrado em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a escola dominical, ela não ensina outra senão a palavra de Deus. Os comentaristas que se debruçam para estudar, para pesquisar, para orar, trazem-nos orientações e instruções fundamentadas nessa palavra. E qual é o papel da escola? Formar, ou contribuir com a formação do caráter e da personalidade. Então, em síntese, eu posso dizer aos irmãos que caráter aponta como a pessoa vai reagir diante de uma atitude. Ou seja, o caráter tem relação com a moral, que pode ser entendido como uma lista de atitudes e comportamentos, aquilo que deve ser feito, praticado ou não. Quem desenvolve um bom caráter sabe que não pode mentir. Não é verdade, meus irmãos? Até mesmo para o papai e para a mamãe. Porque aprendeu na escola bíblica dominical que o pai da mentira é Satanás. Quem desenvolve um bom caráter não concorda com o assassinato, com a prática que leva as pessoas a praticarem o assassinato, o homicídio. Quem desenvolve um bom caráter fundamentado à luz da palavra de Deus, jamais concordará com o aborto, porque o aborto é o assassinato de seres humanos indefesos e inocentes. Por que não se concorda, não se pratica o aborto no meio dos cristãos? Porque nós sabemos que é uma prática que desagrada a Deus. E tem muitos aí afora propagando, instrumentalizando, apoiando a prática do aborto. Porque são mau caráter. A sua formação não passa pela palavra de Deus. Não conhecem a Deus. Não conhecem a Bíblia. Pelo contrário, se opõem a Deus, se levantam contra a Bíblia, se levantam contra o cristianismo, contra os valores e os princípios e a nossa fé. Mas a escola dominical cumpre um papel que é considerado bastante relevante, de contribuir, além da família, para a formação do caráter e da personalidade. Então, meus irmãos, o objetivo da escola bíblica é promover o ensino cristão, a partir da Bíblia Sagrada, as mais diferentes faixas etárias, como já disse aqui o pastor Rodney, as mais diferentes faixas etárias. Espera-se, portanto, que a escola bíblica dominical cumpra o seu papel espiritual, social e educacional, e volte à sua origem. Isso tem me preocupado. Eu tenho conversado, inclusive, com a nossa coordenadora, que ela está construindo um projeto. Já era para até tentar colocar isso hoje, mas não foi possível. Eu cheguei a conversar com ela e apresentei-lhe uma proposta que ela também já estava pensando. Porque quando a escola bíblica dominical surgiu, ela surgiu com a ideia de evangelização. Nós não podemos menosprezar o caráter educacional da escola bíblica. É muito importante. Como disse e reafirmo, a escola bíblica contribui com a formação do caráter e da personalidade da criança. Contribui, é importantíssima demais. Mas para além disso, a escola bíblica deve voltar à sua gênese, ao seu princípio. O que é isso, pastor? Voltar a evangelizar. E eu aproveito para dizer do projeto que nós estamos construindo. Nós vamos, pelo menos uma vez no mês, pastor Rodney. E eu peço a sua ajuda e a contribuição de todos os obreiros e todos os professores aqui, da igreja de uma maneira geral. Nós vamos criar uma classe, com a ajuda de Deus, de pessoas não evangélicas, aqui nessa igreja. Quem aceita esse desafio e ora comigo, se junta comigo nessa missão. Se você quer se juntar comigo nessa missão, glorifique a Deus. Eu sei das dificuldades que nós temos hoje, de trazer as pessoas não crentes para a igreja. Eu sei, eu compreendo isso.
Mas se a gente tiver para oferecer alguma coisa a mais, elas virão. E essa é a estratégia que nós vamos usar. Eu me lembro de um missionário no Japão que começou a ganhar pessoas para Jesus através da boca, trouxe pela boca. Preparava comida deliciosa, a culinária brasileira é uma das melhores culinárias que nós temos no mundo. E começou a convidar os vizinhos japoneses para participar de uma refeição, de um almoço, de um café. E as pessoas começaram a vir para a casa dele. E ele começou a falar do evangelho para Jesus. De Jesus para essas pessoas. E ganhou muitos japoneses, começando pela boca. Então nós vamos convidar as pessoas. Eu sei que muitos talvez não quererão vir. Mas nós vamos dizer, olha, você vai receber um presente. É a estratégia. E vamos começar a evangelizar essas pessoas através da escola bíblica dominical. Ore por essa missão, ore por esse projeto, porque nós vamos precisar de doação de cestas básicas para alcançar essas pessoas, dentre outras coisas que nós faremos. Tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus e cumprir a nossa missão aqui na terra. E a nossa missão maior aqui na terra é evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O papel da escola dominical, ela continuará exercendo. Ela continuará fazendo, de ensinar. Por exemplo, a EBD, ela defende as famílias dos males da pós-modernidade. Eu me lembro aqui que no ano 2022, quebrou aqui o óculos. Nós tivemos uma lição no terceiro trimestre de 2022. Que foi um tema bastante importante. Estava lá o comentador, que era o pastor José Gonçalves, do Piauí. Ele escreveu sobre as ideologias humanistas e hedonistas que tentam minar a nossa fé. O tema geral da revista era os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Foi o tema que foi trabalhado no terceiro trimestre de 2022. E aí eu quero destacar, porque todos os 13 subtemas que foram abordados e trabalhados na revista de adultos foram relevantes para proteger a igreja dos ataques, das afrontas, do inimigo, que ele está agindo de forma sorrateira, perspicaz, para naturalizar o erro, para naturalizar o pecado, para naturalizar a iniquidade no meio evangélico. E eu quero destacar 2 lições que foram trabalhadas em 2022. 2 subtemas que ele trabalhou. Por exemplo, a sutileza da normalização do divórcio. Foi a lição de número 4. Vocês lembram dessa lição? As sutilezas da normalização do divórcio. Irmãos, quantas pessoas cristãs, evangélicas, no nosso meio, e até líderes religiosos, pastores, que se casam, se divorciam, se casam, se divorciam, se casam, se divorciam. Como se fosse uma prática normal, como se fosse uma prática comum. E eu disse que essa mensagem estaria dentro das duas, fazendo uma relação com os 2 departamentos. Estou falando de família aqui, estou falando de EBD, como se fosse uma prática comum e normal, e as pessoas, e nós terminamos que aceitando isso. O divórcio nunca vai ser uma prática normal para Deus. Está na Bíblia, e nós temos que andar pela Bíblia. É a Bíblia que rege a nossa vida. É a Bíblia que guia a nossa caminhada. É a Bíblia que nos instrui. É o manual perfeito de Deus para a igreja e para as famílias. Está lá em Gênesis, quando Deus constitui a família. Ele diz lá, escrito pelo Moisés, no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 18 até o versículo 24, o homem vai deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornando os 2 uma só
carne, e isso é replicado pelo evangelista Mateus, é replicado pelo evangelista Marcos, é replicado pelo apóstolo Paulo, e Mateus escreve no capítulo 19, versículos 5 e 6, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Está na Bíblia. Como é que nós vamos aceitar isso como uma prática natural, normal? Deus usa o profeta Malaquias, que é o último profeta do Velho Testamento, para dizer que ele odeia o divórcio. Está escrito lá. Deus odeia o divórcio. Ele pode até aceitar em casos excepcionais. Está na Bíblia. Moisés aceitou a carta de divórcio devido à dureza do coração do homem, a incredulidade do coração, mas não era a vontade de Deus. Nunca foi o propósito de Deus o divórcio. Nunca foi. Aos casados que estão aqui, amem o seu cônjuge, ame o seu cônjuge, ame a sua esposa, ame o seu marido, respeite, seja sincero, seja íntegro, porque fazendo assim, você está agradando ao coração de Deus e ao projeto que Ele estabeleceu para a família. E a nossa escola bíblica trabalha um tema tão relevante como esse: as sutilezas de Satanás, penetrando na igreja de forma só rasteira, para enganar, para ludibriar, para desconstruir aquilo que está na Bíblia. Deus não apoia, Deus não aprova o divórcio. Está claro para os irmãos? E nós trabalhamos isso. Nós trabalhamos isso. Outro tema que foi abordado foi o tema 6, que trabalhou sobre as ideologias contrárias à família. E quantas ideologias nós temos hoje contrárias à família? Onde a sociedade deturpada, pervertida, de inversão de valor, criou-se outros formatos de família, contrária à família patriarcal, contrária à família nos moldes que Deus a estabeleceu. Tudo isso para ferir a religiosidade, destruir os valores e os princípios que são a base da nossa vida. Então, meus irmãos, que a nossa escola continue assim, e que as famílias compreendam o valor que cada uma tem, para construir cada vez mais relacionamentos maduros, saudáveis, abençoados, entre pai e filhos, marido e mulher. E assim, porque famílias ajustadas é o reflexo de uma igreja abençoada e de uma sociedade ajustada. Sociedade desajustada é o reflexo de família desajustada. Mas eu acredito que você veio aqui nessa noite para adorar a Deus, e a sua família é uma bênção. E você entende que a escola bíblica dominical, ela cumpre um papel muito importante de educar, de contribuir com essa educação, e que agora nós vamos avançar não só na educação, mas vamos avançar também na evangelização. Quem está comigo? Quem está comigo? Glória a Deus. Então levante-se, fique de pé, deixa eu fazer uma oração por você. Não é ainda encerrando o culto. São 8h10. Depois da oração, nós vamos ouvir mais um louvor. A irmã Andressa. Pode ser, irmã Andressa? E aí nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Mas antes de orar, eu pergunto: tem alguém nessa noite para fazer a sua decisão por Cristo? Se reconciliar com Cristo? Entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, vem aqui à frente. Deixa eu orar por você. Deixa que essa igreja ore por você. Você precisa de reconciliação, precisa de perdão, precisa aceitar Jesus como Salvador. Você que está assistindo esse culto, precisa fazer isso aí na sua casa. Faça isso agora. Tem alguém entre nós? Ok, então vamos orar. Querido Deus, querido Jesus, pedimos a Tua bênção para todas as famílias aqui presentes nesta noite. Que o Senhor possa abençoar cada marido, cada esposa, os pais, os filhos. Que a nossa família seja uma bênção. Que a nossa família seja abençoada por Ti. Repreende o devorador, repreende o destruidor, repreende aqueles pensamentos negativos de derrota, de fracasso, de separação, de divórcio, de engano, de mentira, e traz renovo a cada irmão e irmã, a cada casamento, a cada família aqui, Senhor.
e que a tua igreja, através da escola bíblica dominical, fortaleça as famílias, que as famílias venham para a escola bíblica, que as famílias sejam abençoadas, fortalecidas pelo ensino saudável da tua palavra. Deus eterno, continua nos abençoando, nos ajudando a prosseguir a nossa caminhada, Senhor, firme, olhando para ti, Pai, porque tu és o autor e consumador da nossa fé. Perdoa nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas e nos ajuda em tudo. Ajuda-nos a prosseguir, olhando para o Senhor e não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. Pelo teu amor e graça, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.